Olá, estamos aqui mais uma live, Enfermeira Ivânia com vocês. Uma live importantíssima para falar sobre as vacinas. Vacinas na infância, a importância da vacinação na vida de uma criança. E a gente sabe que principalmente agora, nesse período, aqui na região sul, aqui do Brasil, no Brasil todo, as temperaturas diminuem. E nesse sentido, a gente sabe que tem os resfriados, nariz escorrendo, tosse, Tudo isso, por conta de mudança de clima, por conta de socialização, A gente acaba, querendo ou não, tem uma vida social, escola, trabalho, e esse contato acaba transmitindo através das gotículas os micro-organismos. E quando a gente está vacinado, a nossa imunidade fica melhor, o nosso sistema de defesa fica muito melhor. E a gente consegue combater, através dos nossos anticorpos, adquiridos através da vacina, nós conseguimos combater com mais tranquilidade, esses vírus, esses micro-organismos que acabam vindo, como um agente agressor, mas a gente consegue combater. Então, eu sou enfermeira há mais de 10 anos, estou cursando a minha pós materno-infantil, consultora em amamentação e desmame e trabalho atualmente na parte da epidemiologia aqui do meu município. Então, a epidemiologia tem um caráter de cuidar a parte e fiscalizar e monitorar as doenças de interesse de nível social, por conta que são de transmissão. Então, quer seja tuberculose, hanseníase, HIV, hepatites virais, e também junto dela a gente cuida a parte da imunização. Então, a parte das vacinas, que muda o tempo todo, Vem se atualizando, vem novas informações normativas e a gente precisa estar se adequando. E aí eu achei interessante trazer aqui para minha página, que eu já estou produzindo conteúdos voltados à maternidade, porque é uma grande dúvida das mães. Além de ser dúvidas, tem medo também por trás, A gente não pode negar isso. Então tem um pouco de insegurança, incerteza. Aquele bebezinho recém-nascido já precisa passar por vacina lá na maternidade. Então muitas mães acabam ficando preocupadas, Teve ali uma polêmica voltada e direcionada à parte da vacina do Covid. Então, tudo isso a gente precisa compreender, jogar uma luz, através de conhecimento, para que essas mães entendam a importância e desmistificar, porque tem muita coisa que acaba circulando na internet que não é real. Então, a gente tem que ter muita confiança na fonte que a gente está buscando as informações. E aí, o que a gente precisa fazer? Procurar um profissional de saúde, procurar o pediatra que acompanha essa criança. Porque quando ele fica doente, onde a gente vai? Procurar um profissional de saúde para medicar, para avaliar. E se essa mãe tem dúvida, não é na internet que ela vai, é lá naquele profissional. Porque é ele quem vai te auxiliar quando a criança estiver com alguma doença, alguma situação que você precisa resolver, com um profissional, tá? Então, não tenham vergonha. Perguntem, tá? Vergonha é você não buscar informação em fonte segura e depois a criança acabar sofrendo as consequências. Um exemplo que eu sempre falo é aquelas crianças que os pais são dos movimentos anti-vacinas, que isso acontece, tá? Não é só aqui na minha cidade, é em todo o Brasil, em todo o mundo. E aí não fazem vacina nenhuma na criança. E aí, quando a criança adoece, por alguma doença que poderia ser prevenida através da vacina, vem o sentimento de culpa. E não tem mais volta, Então, esses pais acabam se sentindo culpados por conta disso e quem sofre as consequências, infelizmente, é a criança. Então, o que acontece? É normal essa criança fazer vacina e dar alguma reação? Sim,
a gente tem os eventos esperados, tá? Que é a dor local, é uma febre baixa, é talvez uma leve vermelhidão que passa nas primeiras 24 horas, tende a diminuir, não aumentar. Agora, se for um evento tipo manchas pelo corpo, febre muito alta, alguma coisa nesse sentido que não é esperado, a gente chama de evento adverso. E esse evento adverso precisa ser notificado, precisa ser comunicado aos profissionais de saúde, precisa ser monitorado e precisa chegar lá nas esferas em nível federal, porque é lá onde tem um médico especialista que vai estar avaliando a descrição do evento e vai dar um retorno. Se essa criança não pode mais tomar esse tipo de vacina, se foi um evento que poderia acontecer e essa criança pode completar o esquema, tá? Porque a gente sabe, daqui a pouco eu vou mostrar aqui na tela para vocês, que tem vacinas que não é uma dose só. Tem vacinas que é dose única, mas tem outras que é 2, 3 doses e mais reforço. Então, eu digo sempre que no primeiro ano de vida, a mãe afunda o carreiro indo para a unidade de saúde, para fazer a vacina. Então, geralmente, todo mês tem uma vacina, né? Então, essa criança já conhece a unidade de saúde, a mãe arruma bonitinho, ela acha que vai passear, mas é enganada. Ela vai lá na unidade de saúde fazer a vacina, né? E é importante a gente falar que todas as vacinas que foram desenvolvidas são para prevenir doenças graves ou agravamento de doenças. Então, cada vacina previne uma coisa. Cada vacina tem um motivo de existir, tem um porquê. Como eu disse, eles avaliam as principais doenças, as doenças mais graves que acometem uma população e que tem um risco de transmissão muito grande e acabam fazendo o quê? Estudando e desenvolvendo por conta de prevenir aquela doença. E qual a diferença entre vacina e medicamento? A vacina, ela vai ativar as células de defesa, os nossos anticorpos, vai criar uma memória ali diante daquele vírus, daquele micro-organismo, que a gente fala que ele não está vivo. Se tem vacinas que é vacina vírus atenuado, mas tem vacinas que é aquele micro-organismo, a gente diz que é morto e esquartejado. Então ele não tem capacidade nenhuma de produzir a doença na criança, de produzir a doença no organismo. Então essa vacina, ela vai entrar no organismo através de uma injeção. Então ela é injetável na maioria das vezes. Antigamente tinha a gotinha, agora não tem mais a gotinha, né? Então a vacina contra a poliomielite, que era a gotinha, agora é injetável. E ela vai estar o quê? Sendo injetada no organismo uma pequena dose e vai ativar os linfócitos, que é as nossas células de defesa. Então ela está aqui no organismo, vai ativar. Esses linfócitos vão avaliar, né, essa substância que foi injetada e eles vão reconhecer. Reconhecendo, eles fazem uma memória. Fazendo essa memória, se porventura essa criança entrar em contato com a doença propriamente dita, o nosso organismo já tem essa memória pronta, que são os anticorpos, e vão ter mais força para combater aquele vírus, aquela doença, aquele agente agressor. Então ele já está mais forte. As vacinas deixam o nosso organismo mais forte para combater as doenças graves, tá? E hoje eu quero enfatizar relacionada à parte da influenza. A influenza, gente, ainda tem muitos pais que não levam as crianças a vacinar. Ainda tem muitos pais que aí não fizeram a vacina. E é por quê? Será que tem medo da vacina? Tem medo da picada? E hoje eu quero falar sobre isso também. Na verdade, a gente precisa ter muita consciência
para compreender que quando a gente fala em gripe, não é a mesma coisa que falar em resfriado. Gripe é uma coisa, resfriado é outra. Gripe é sempre viral, por algum subtipo de vírus, tá? Os sintomas são muito mais fortes do que um resfriado. O resfriado a gente cura e trata com o quê? Chazinho, repouso, hidratação, né? E às vezes até um analgésico ou antitérmico. Então isso, né, geralmente 2, 3 dias já está melhor. A gripe, não. A gripe da febre alta, que a gente chama que é o vírus da influenza. Ela dá dor no corpo, a pessoa fica muito prostrada. Se é criança pequenininha, elas ficam mais molinha, dificuldade para respirar, aquela respiração rápida, aquele desconforto respiratório. Quem dirá se é uma criança que tem uma doença crônica, uma bronquite, uma asma, né? Pode evoluir para uma bronquiolite também. O principal causador de bronquiolite são em bebês menores de 6 meses, é o vírus sincicial respiratório. Então é um vírus que, né, pode prejudicar essa criança e causar bronquiolite. Voltando para a influenza, é importante a gente saber que os sintomas são muito mais elevados, pode causar falta de ar e às vezes precisar até suporte de oxigênio. Suporte não invasivo, que é aquele catéter ou a máscara, ou suporte invasivo, que é uma intubação, UTI e o internamento prolongado. Então a gente avaliou, a maioria dos casos é os que não estão com a vacina em dia, que acabam piorando e indo para a UTI. Né? Então é esse o objetivo da vacina, prevenir formas graves de qualquer doença, tá? E na influenza não é diferente. Também a gente lembra da tosse comprida. Os antigos falavam em tosse comprida, tá? Que é uma tosse que dura até 3 meses. É a coqueluche, que também é prevenida através da vacina, tá? Então a coqueluche, a criança recebe a primeira dose da vacina com 2 meses, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês o calendário da vacinação. Aqui o que eu trouxe é a do Paraná, mas ele é realizado e criado através do calendário nacional. Então ele é de uma forma bem lúdica para a gente entender a idade, o tipo da vacina, né? E ali no cantinho que eu vou falar para vocês, que não dá para ler, a forma do que aquela vacina previne. Então, quando a criança nasce, lá na maternidade já é feita a vacina da hepatite B, que, como o nome diz, previne contra o vírus da hepatite B. É um vírus que ataca o fígado e pode causar uma doença crônica, né, para o resto da vida. E tem muita prevalência desse vírus aqui no Brasil. Também, quando ela nasce ou no primeiro mês de vida, faz a BCG. Qual é a BCG? É aquela vacina que dá a cicatriz para o resto da vida no nosso braço. E ela previne contra o quê? Contra formas graves de tuberculose, né? Que pode levar a óbito. Aí essa criança com 2 meses tem uma carrada de vacina, tá? Esse é o calendário do SUS. No particular, muda um pouquinho. Então aqui com 2 meses ela vai fazer a primeira dose da pentavalente, a VIP, que é a vacina contra poliomielite, a pneumocócica 10 e a rotavírus. Então vamos lá. A pentavalente, ela previne contra a difteria, tétano, coqueluche, a Haemophilus influenza B, tá? E agora me fugiu o quinto. A quinta prevenção, daqui a pouco eu lembro para falar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Coqueluche, Haemophilus. Eu acho que eu falei todos. Difteria, tétano, coqueluche, Haemophilus influenza B. E antigamente ela era a tetraviral, né? E mais um componente. E agora eles reformularam e fizeram ela
uma dose injetável, que é a hepatite B junto. Antes a gente fazia hepatite B separado e tetraviral. Agora juntaram uma picada a menos e formaram a pentavalente. É uma vacina conjugada. A pneumocócica 10, ela previne, como o nome diz, 10 tipos de pneumococo. Esse pneumococo é uma bactéria que pode causar formas graves de meningite, formas graves de pneumonia e formas graves de otite, que é infecção no ouvido. Então, ele previne os 10 principais tipos. No particular, tem a pneumo 13, pneumo 15, né, que, como o nome diz, vai prevenir um pouco mais de pneumococo, que causa maior gravidade no organismo da criança. E a rotavírus, essa, por si só, é a única vacina que não é injetável, é uma seringuinha que dá por via oral, previne formas graves de diarreia causada pelo rotavírus. Aí a criança vai fazer a primeira dose e com 3 meses vai fazer a meningocócica C, que ela previne contra o tipo grave de meningite C, tá? Então essa é a meningite grave do tipo C, sabendo que a gente tem mais subtipos de meningite, tá? E aí, com 4 meses, ela vai fazer uma segunda dose do mesmo esquema de 2 meses, tá? Que eu já falei e expliquei antes. Com 5 meses, a segunda dose da meningocócica C. Com 6 meses, aí vai diminuir, então, a pneumocócica, que já fez as 2 doses. Vai permanecer a pentavalente e a VIP, que a VIP, lembra? Antigamente era gotinha, e agora é injetável para prevenir contra a paralisia infantil. E aí vai vir a primeira dose do Covid e a primeira dose da influenza, que é da gripe. Então, às vezes, os pais vão achar, mas é muito novinho, eu não vou dar. Façam, gente. A partir dos 6 meses é uma vacina segura para ser aplicada. Dificilmente dá reação, tá? No máximo é uma dor local. Então, o risco de adquirir uma influenza, principalmente nos primeiros meses, é muito maior do que fazer a vacina, tá? Então, façam. Aí, com 7 meses, lembra que eu falei que é todo mês? Sim, é todo mês. E aí, com 7 meses, vai vir a segunda dose do Covid e a segunda dose da influenza. Por que segunda dose, gente? Porque a gente vai diminuir a dose total e apresentar ao organismo em 2 vezes separado. Uma dose menor, só que em 2 porções. Então, uma com 6 meses e uma com 7 meses. Aí vai dar um intervalinho de 8 meses e vai vir a de 9, que aí vem a febre amarela e a terceira dose do Covid. Se for da Pfizer, são 3 doses. Febre amarela, então, a gente sabe que é uma doença transmitida pelo mosquito, né? O mesmo que causa dengue, zika, chikungunya, que é o Aedes aegypti, transmite a febre amarela. Então, aqui no Brasil tem regiões endêmicas, mas a nossa circulação se tornou muito grande, né? Como a parte de viagens, né? Então, hoje eu estou lá no norte e amanhã eu já estou aqui no sul, e assim por diante. Nesse sentido, faz-se importante ter essa vacina. E é uma coisa bem importante que a gente sempre orienta ali na introdução alimentar, tá? Que tem algumas vacinas que é feita através da proteína do ovo. Então, quando começou a se alimentar, já dê para essa criança, para ela compreender, para ela também ativar uma memória do ovo, tá? Então, dá um DIU amarelo, outro DIU branco. Então, essa criança precisa, através da alimentação, estar avaliando se ela tem alguma sensibilidade ou até alguma alergia alimentar voltada para o ovo. Então, a gente sempre orienta, a partir dos 6 meses, ovo e peixe, né? Então, não tenho medo aí quem está na introdução alimentar, porque é assim que a gente vai identificando se essa criança tem uma sensibilidade ou não. Aí, completou 1 aninho, pode fazer a festa, soprar a velhinha, mas não esquece de ir lá no posto fazer a vacina, tá?
Com 1 ano, é um marco importantíssimo, tem que passar pela avaliação com a pediatra e tem que fazer as vacinas de 1 aninho, que é a 3ª dose da pneumocócica, que eu falei lá com 2 e 4, e aí tem também a 3ª dose da meningo-C e começa a tríplice viral, que é uma vacina que previne contra sarampo, cachumba e rubéola. Ainda existem essas doenças. O sarampo aqui no Paraná, né, não tem, eles falam que é uma área livre, mas tem aqui do ladinho, na Argentina. Então, eles vão adaptar também mais uma dose 0 para menores de 1 ano. São tudo atualizações, como eu disse, vacina muda o tempo todo. E aqui, então, não é diferente. Então, o sarampo não está aqui agora, mas a gente está fazendo de tudo para ele não chegar, não voltar. Que é aquela doença que causa manchas no corpo e pode dar um agravamento muito grande. E aí, na sequência, tem a da tríplice viral, sarampo, cachumba, tá? Ainda existe cachumba, tá? As crianças podem adquirir cachumba mesmo vacinado, mas vai ser numa intensidade muito menor, tá? Que é a inflamação e o aumento aqui da glândula, da paratireoide. Ele vai aumentar aqui, né? Vai causar dor, desconforto para engolir, febre alta geralmente, e a criança fica bem prostrada. Quando a criança está vacinada, né, os sintomas são muito menores. Então, sarampo, cachumba e rubéola, que também é uma doença exantemática que causa manchas no corpo, né? E é uma doença grave. Por isso que a vacina ela vai diminuir os sintomas. E aí vai dar um intervalinho de alguns meses e vai vir lá com 1 ano e 3, tá? Com 15 meses vai ter uma outra, que é a DTP. Que na verdade a DTP ela vai começar a entrar como um reforço lá da pentavalente, porque os compostos que estão dentro da DTP já foram apresentados lá na pentavalente com 2, 4 e 6. Então a DTP vai prevenir contra a difteria, contra o tétano e contra a coqueluche. Lembra que eu falei da tosse comprida? E aí que vem a VIP, que é o reforço contra a paralisia infantil, e vai iniciar uma outra, que é a hepatite A, tá? Então, antigamente, na nossa época, não tinha, e agora tem a hepatite A, que como é um outro tipo de vírus que afeta o fígado, né? Geralmente é de uma evolução benigna, mas ele causa desconfortos gastrointestinais. Então, por isso que eles fizeram a vacina, para diminuir ainda mais esses desconfortos. E vai ter um outro reforço ali, que seria com a tríplice, segunda dose, não é reforço, tá? Segunda dose da tríplice viral mais varicela. Quando está disponível, essa pode ser substituída pela tetraviral. Então, não é que tu vai fazer tetra, tríplice, varicela. Aqui tá mostrando e descrevendo. Ou faz a tetra, ou faz a tríplice viral mais uma dose de varicela. A diferença é que a criança vai ter 2 picadas, né? Mas se tiver disponível, faz a tetraviral e tá imunizada. Então, com as 2 doses de sarampo, cachumba, rubéola e mais a varicela, que é a catapora, né? Mas aqui essa vacina previne as formas graves, tá? Da varicela, que às vezes pode até afetar as meninges. Então, como eu disse, toda vacina tem um motivo, tem um porquê para prevenir as formas graves, tá? E na sequência, né, vai vir os reforços, tem o calendário do adolescente, o calendário do adulto, do idoso, né? Importantíssimo ali de 9 a 19 anos. Com 9 anos tem HPV, que antigamente era 2 doses, agora é dose única, que previne formas graves, tá? De vírus, papilomavírus, que causa câncer de ovário, câncer de colo de útero, no homem câncer de reto, câncer de pênis. Então é uma vacina que previne câncer, tá? HPV. E vai vir a meningocócica ACWY, lá com 3 e 5 foi feito a tipo C. Agora aqui vai ser uma vacina que previne 4 tipos de meningite. Tipo A, tipo C, tipo W e tipo Y. Então é muito importante a gente saber que cada vacina que está ali tem um motivo de estar para aquela faixa etária.
eu quis trazer essa imagem, gente, para vocês se familiarizarem com as vacinas que seu filho vai receber. Porque a gente sabe que é importante, a gente faz o nosso papel de pai e de mãe, mas a gente vai com o coração um pouco apertado, né? Vai que dá uma reação, ele é novinho. A gente sabe que dia de vacina é um dia que você não vai marcar compromisso importante nenhum. Aquele dia é dedicado para cuidar do seu bebê, tá? A orientação é fazer de manhã, que aí você fica o dia inteiro monitorando, vigiando essa criança para ver algum possível evento adverso, tá? E aí precisa ter um analgésico em casa com a prescrição do pediatra sempre, tá? Então ou é um paracetamol ou é uma dipirona, tá? Não é anti-inflamatório, que é diferente, tá? Anti-inflamatório não é recomendado. A gente dá o analgésico e o antitérmico, que é o mesmo, para diminuir os desconfortos, mas sempre com orientação médica. Ah, mas quando que eu vou saber que tá com febre? Então tem que ter um termômetro em casa, tá? Tem um vídeo aqui na minha página, no meu canal, que eu falo sobre a febre no bebê. Sem dúvida, corre lá, porque às vezes os pais acham que está com febre e não é, tá? Então a febre é acima de 37,5, chama de febrícula até 37,8 e acima disso que é febre, tá? Então tem que cuidar muito isso. O desconforto, hoje em dia tem até aquele Chofebre na farmácia, que é um adesivinho térmico, ele não tem componente nenhum nele, ele é um gelzinho térmico, tá? Que às vezes os pais já levam lá no posto de saúde para ser colado no local. Eu oriento esperar, né? Observar se essa criança vai ter febre, para daí fazer o uso, tá? Porque o objetivo dele é aliviar a febre e a analgesia, mas é de forma térmica. Ou o que pode fazer? Não passar nada ali na região, nenhuma pomada, nada. Mas uma compressinha de água mais fria do que quente. Não quente, né? Porque vai aumentar o calor e vai aumentar a dor. Então é fria, uma compressinha fria no local, que ele vai ajudar a aliviar a dor, tá? E a questão da vacina no particular, então tem algumas alterações, né? Às vezes os pais querem complementar, tem algumas vacinas. A partir de 5 anos a gente tem a vacina da dengue, né? Para as crianças no particular. No SUS a faixa etária é de 10 a 14 anos. Tem também no particular uma vacina que é a meningite tipo B, tá? Então elas são 2 doses, também previne. A partir de 3 meses ela é indicada, são 2 doses e mais um reforço, tá? Que previne uma forma grave de meningite que não é disponibilizada no SUS. Tem também outras vacinas que está para vir, quem é gestante aí já está em alerta porque já escutou falar, que é a Brisvo. É uma vacina materna que previne a bronquiolite, tá? Então, nesse sentido, é muito importante a gente estar a par das atualizações para não perder nenhum imunobiológico que está disponível no SUS. E aí, eu quero saber a opinião de você, tá? Eu sei que não está ao vivo, mas eu vou deixar essa live gravada. Eu sei que às vezes você não vai conseguir assistir ela inteira, porque foram meia hora de conteúdo e informação, mas vai assistindo aos pouquinhos, porque é uma live que o meu objetivo e o meu propósito aqui é esclarecer dúvidas e deixar você mais informada para que isso se transforme em conhecimento, tá? Para você levar essa maternidade de forma mais leve, de forma mais tranquila, porque conhecimento é transformador. Conhecimento transforma e transforma para o bem, né? Para você se sentir uma mãe mais segura de tudo aquilo que você está fazendo aí. Então eu deixo um abraço, não perca nenhum conteúdo meu, todos são preparados com muito carinho, tá? Porque eu já estive em 2 puerpério, eu sei que não é fácil, tá? E agora o meu propósito é ajudar você a tornar tudo isso mais leve. Um ótimo dia para quem está me acompanhando ao vivo, tá? São 5h31 da manhã, terça-feira,
deve estar uns 7, 8 graus hoje, tá? Mas a gente esteve aqui ao vivo e eu acredito que foi de muito valia, porque é um conteúdo que eu, enquanto profissional, parece óbvio, mas a gente sabe que as mães precisam dessas informações. Até mais!